Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Fílmica. Muito obrigado, Fílmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral da melhor qualidade e no precinho. Tá? Se você colocar o cupom JOAO20, o plano anual, que já tá absurdamente barato por 120 pila, sai por 96, e essa diferença vem para nós, vem para a construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas João, eu gosto de ver os trem na televisão, a televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já têm a Fílmica disponível. Então aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom JOAO20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E para você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. E a primeira dica do tio é Alan, um filme palestino de 2022 que acompanha o processo de radicalização de um grupo de jovens diante do genocídio continuado do Estado de Israel. Um filme que não poderia ser mais atual. A nossa segunda dica é a coprodução franco-alemã Uma Juventude Alemã de 2015, filme que acompanha toda a efervescência cultural e política da década de 60, do maio de 68, que levaria à criação da fração do Exército Vermelho de Ulrike Meinhof e Andreas Baader. Então, jovem, agora te resta uma escolha, seja um bacana ou seja um banana, não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a Fílmica, mete o cupom JOAO20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você tá liberado para ver o vídeo. Beijo do tio. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Tô aqui com ela, Sofia. Dá um oi pro pessoal aí, Sofia tá voltando de férias. Obrigado. Olá, olá, olá. Vamos lá, começando aqui mais um, as aspas, primeira vez que eu vou participar de um aqui com o Álvaro. Já voltei das férias já com estreia aqui. Acho que você vai gostar do tema e das coisinhas que eu preparei. O tema vai ser revolução, Sofia. Alguma coisa sobre o seu conceito de revolução, antes da gente começar? Conceitua a revolução para você. Ah, eu? Álvaro, eu não tenho arcabouço teórico para isso, mas... Vamos lá, o pouco que eu entendo sobre o assunto, eu aprendi com uma das pessoas que vai estar aqui com a gente hoje. Podemos já... Vamos lá, então vamos embora pro João. Cadê o João? João Carvalho é o nosso convidado. Olá, a Sofia vai me ajudar aqui com ele. Vou pedir pro João o que eu pedi pra Sofia. João, a gente vai falar muito revolução daqui pra frente. Já vou te explicar por quê, em cima de quais outros conteúdos e tal. Mas assim, toda vez que a gente falar de revolução, qual é o conceito que o João está empregando então? Revolução é um ato de insurgência pelo qual uma classe toma o poder de outra, do jeito mais simples e direto. Isso é um spoiler do que a gente vai ver aqui hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Cadê as opções do João aqui? Ó? Cadê? Olha lá. Então hoje o João vai ouvir aqui 4 frases importantes, conhecidas, famosas, que podem fazer sentido ou não sobre esse tema, revolução.
Uma delas vai vir ó lá na esquerda superior, ou direita, sei lá, de que lado você tá na tela. É o I Ching, rapaz, o hexagrama 49 do I Ching, que é essa peça da antiga sabedoria chinesa, etc. e tal. Pode ser o Mao. Como é que é o jeito corrente de pronunciar? Porque na escola me ensinaram Tsetung, e hoje eu ouço Zedong. Tem até toda uma questão de por que isso é mudado. Posso? A aula de linguística que Vamos lá, pediu? Depois eu falo das outras Aqui duas. em Diga. casa, eu e minha esposa, a gente tem um jarrinho, que é o jarro da explicação linguística não requerida. Toda vez que eu faço uma explicação linguística que ninguém me pediu, eu tenho que pôr dinheiro no jarro. O que acontece? A primeira transcrição que a gente teve foi a Wades-Giles, né, que pelo nome Wades-Giles, você já nota o quão britânica ela é. Né, e ela tentava aproximar, né, vamos chamar de mandarim, né, da pronúncia que os ocidentais compreendiam, e não necessariamente da pronúncia do pinyin, da pronúncia que o chinês estava fazendo daquilo. Então, nessa Wades-Giles, que é a tradicional, você grafa e pronuncia Tse-tung, Mao Tse-tung, né? Já o pinyin transliterado, né, hoje em dia a gente grava grava Zedong, Z-E-D-O-N-G, e pronuncia Mao Tse-dong, né, que é muito mais próxima à pronúncia original na própria língua deles. Né? Então a ideia é quase que uma decolonialidade do saber aí para se pronunciar mais proximamente do que ele pronuncia e não do que o gringo entende. Ajuda a gente de novo então, João. Zedong. Zedong, Mao Zedong. Tá. Zedong. Vamos voltar lá para as opções do João. Então, para além do Mao Zedong, a gente aprendeu aqui como pronuncia e por que pronunciava do jeito que pronunciava. Tem o Paulo Freire e daí outro Paulo ali, que é o Leminski. Então, essa é a nossa seleção. Pode ser o I Ching, pode ser o Mao, pode ser o Paulo Freire ou pode ser o Paulo Leminski. Qualquer uma das citações aqui será sobre revolução. E aí a gente põe essa citação na mesa, entendeu? Pensa na origem dela e o João extrapola aqui o conceito de revolução para a gente a partir dessas frases selecionadas. A Sofia também vai contribuir aqui com o conhecimento dela. Feito, João, pode ser? Fechou. Abençoados e inspirados pela trilha sonora de André Abujanra, cá estamos nós, eu, Sofia e João, prontos para jogar o nosso As de Aspas. Como é que é a brincadeira aqui? Temos um tema, hoje, revolução, e temos 4 frases sobre esse tema. João será convidado a adivinhar qual frase é de quem. Quais são as opções que estão colocadas hoje? O I Ching, aquele livro usado como oráculo. Mao Zedong, Paulo Freire ou Paulo Leminski. Essas são as opções que estão colocadas. Dito isso, bora para a leitura meio cringe da primeira citação do dia. Revoluções na vida política são extremamente graves. Deve-se recorrer a elas apenas em casos extremos, quando não há mais nenhuma outra saída. É preciso estar isento de qualquer proposta egoísta, procurando verdadeiramente aliviar o sofrimento das massas. Só assim ele estará livre de motivos para arrependimentos. Bonito. Eu tenho um chute, né? Porque a real é que, assim, né, vamos ir por eliminação. A do Mao eu sei qual que é. A do I Ching vai ser muito filosófica. Né? E entre os dois Paulos, um vai falar de pinto, bunda e cu e o outro não. Então, por eliminação, eu vou ficar com o menino Freire. Errou. Errei. Estamos falando do I Ching? I Ching, João. Hexagrama 49, Revolução, que traz um recado sobre uma mudança que foi adiada durante muito tempo, que é dolorosa, mas que é inevitável. A imagem evocada, por vezes, é uma cobra trocando de pele. Então, esse é o recado do I Ching sobre revolução.
é doloroso, mas quando não tem como evitar, vai ser o caminho. E aí ele dá conselhos sobre como essa mudança dolorosa e repentina deve acontecer. Tá lá. Eu fico devendo, então, né? A minha parte de filosofia chinesa falhou, né? Eu achei muito gentil a preocupação com o povo, por isso que eu fui, né, no Paulo Freire, que costuma ter sempre ela. É engraçado a gente pensar, né? Isso a gente pensando um pouco na história da China, né, que a China é um dos poucos locais aonde literalmente qualquer pessoa poderia vir a se tornar o imperador, e isso acontece em diferentes momentos da história chinesa clássica, com pessoas que não necessariamente eram de origem nobre, né? Então o mandato dos céus, né, que era o mandato do imperador, ele podia a qualquer momento ser questionado pelo povo, e se o povo liderasse a rebelião e ganhasse o poder e se provasse justo, aquele que se provou justo poderia ser reconhecido como o novo imperador. Então eu acho que neste sentido é que ele trabalha essa ideia de mudança como algo que não é necessariamente algo a se buscar, mas que na sua inevitabilidade tem que ser buscado buscando-se o bem popular, né? Isso vem de uma longa tradição da história chinesa, que pelo menos até a época dos Três Reinos a gente consegue voltar a ela. Né? E a antiguidade clássica chinesa não é minha área de especialidade, eu não sei se a gente vai ter exemplo de outros imperadores anteriores à época dos Três Reinos que vão sair de pessoas do povo. Né? Então, eu, pelo menos, assim, eu realmente não sabia que era do Xing, eu jurava que ia ser o Paulo Freire, porque quando falou de proteger o povo, toma cuidado, mas protege o povo, ficou freiriano demais na minha cabeça, né? Você veja, o Freire estava aplicando o Xing no Brasil, a gente não sabia, né? E para mim faz muito sentido nessa perspectiva do que é a história milenar, né, do Reino do Meio, né, da China. Porque em reiterados momentos diferentes, e tem momentos que isso dá certo, e tem momentos que isso dá errado, né, e tem momentos que essas revoluções conseguem de fato ganhar, e tem momentos que elas perdem, mas independente disso, se vem de uma justa querela do povo contra algo que aqueles que receberam o mandato do céu estão fazendo, ela era percebida como justa. Né? E se a pessoa perdesse na guerra, era aquela coisa, não, tudo bem, tentou, perdeu, de boa, acontece, a vida, baile segue, e se ganhasse, de fato, se tornaria novo imperador. Então, faz sentido à luz da tradição chinesa, quando a gente pensa, e é bem interessante, né, da gente pensar uma outra ideia de ligação com as necessidades do povo, que às vezes é bem mais antiga do que a nossa. Né? Se você pegar, por exemplo, a própria tradição, né, da tardo-antiguidade, né, dessa primeira fase de transição da antiguidade tardia para o medievo, as decisões são muito mais de cima para baixo do que essa preocupação com o bem comum. Quando você pega, sei lá, né, os éditos que vão trazer qual lei romana vai ser aceita ou não, ou qual religião vai ser permitida ou não, ou depois qual religião será obrigatória, né, é uma decisão que vem de cima, é uma decisão de quem porta a espada. Né, você já vê, né, nessa concepção da sociedade chinesa uma decisão que permeia mais, né, um equilíbrio da própria sociedade em si. Então, também nos mostra uma diferença de concepção de sociedade, né? De fato. Eu vou querer ouvir mais o João sobre como a Revolução, que tirou a China do chamado século da humilhação, né? Esse era o período conhecido. Como esse conhecimento anterior se relaciona com a Revolução e tal. Mas preciso pontuar só, essa citação do Xing vem dessa versão que é traduzida pelo aquele alemão, acho que é Richard Wilhelm, e tem um prefácio que é do Jung, né? E daí eu só lembrei agora que no prefácio o Jung joga o Xing para saber como o Xing poderia ser recebido no Ocidente. E o que sai é um hexagrama que diz o caldeirão, né? E a imagem ali é desse caldeirão, é desse lugar, né, que se mistura na cultura, que uma sociedade pode
usufruir de algum conhecimento e tal. Então é um texto bem bonito o prefácio, né? Mas Sofia, vai lá, faz sentido para você aquela frase ali? E mais, a gente vive o momento do inevitável? Acho que você vai gostar de pisar nesse território. Vamos lá. Eu fico pensando que sim, para mim aquilo ali faz sentido, e eu diria que sim, a gente está no momento em que isso é necessário. Eu digo isso pensando principalmente na questão ambiental. Vai parecer que eu estou mudando completamente de assunto. Imagina. Mas eu não acho que estou mudando de assunto, não, porque hoje eu não consigo enxergar uma saída para a questão ambiental que não passe pela superação do capitalismo. É uma coisa, assim, tipo, vou estar simplificando muito aqui, mas vamos colocar assim, não tenho como um sistema que precisa crescer infinitamente sobreviver em um planeta com recursos e com capacidade de lidar com os rejeitos que seja finito. E essa mudança precisa ser para ontem. Não, eu ouço muitas vezes as pessoas falando, não, estamos preparando a revolução para os nossos netos. Meu amigo, se a gente não fizer agora, não vai ter planeta para os seus netos. Cara, eu vou fazer uma coisa aqui que quem me acompanha vai achar absurdo, que nunca acontece, mas eu vou citar o Trotsky. O Trotsky tem uma frase que é literalmente, né, toda revolução é impossível até tornar-se inevitável, né? Então, de fato, se a gente for pensar o que o capitalismo tardio nos impede de fazer, tudo o que ele nos impõe, né? Nós estamos num momento que, quando a gente fala socialismo ou barbárie, não é uma barbárie futura, não é uma barbárie vindoura, nós vivemos a barbárie, né? Então, meio que luto pra gente tem que ser verbo, né? Não pode ficar só no substantivo, porque dia sim e dia também avança um sistema de exploração, né? Que, se a gente não combater ele irá nos extinguir. Fica muito difícil hoje em dia para os negacionistas climáticos, né, que era um pouco mais fácil há 10 anos atrás, só que a gente tem que lembrar que as pessoas estão falando isso desde o final da década de 70, sabe? Então, tudo isso que vem acontecendo tem consequências muito claras, tem consequências muito patentes. Então, essa inevitabilidade também, né, é algo que é sempre trabalhado. E voltando na questão do Álvaro, né, que ele falou da ligação da revolução com essa tradição e tal, as pessoas às vezes acham que o fato da revolução ser, entre aspas, iconoclasta, dela mudar a ordem de pensamento, mudar, né, sair daquele confucionismo e neoconfucionismo tradicional, as pessoas acham às vezes que se jogou no lixo toda uma tradição de um povo que é o mesmo povo há quase 4.000 anos, e isso não é verdade, né? Tanto na questão militar, quanto na questão filosófica, quanto na questão de literatura, todos os grandes líderes da Revolução Chinesa são homens chineses formados à moda chinesa, e boa parte deles formados ainda durante o período da dinastia Qing, ou seja, formado ainda naquele neoconfucionismo tradicional. Né? Mao era um grande leitor dos clássicos literários, Zhou Enlai vinha de uma família do mandarinato, né? Então todo o pensamento tradicional chinês ele é muito importante, não só, né, para a boa concepção filosófica da revolução, mas inclusive para as táticas de guerrilha que são feitas. Mao, quando está fazendo a Grande Marcha, ele se baseia muito num dos clássicos chineses, que é o Fora da Lei do Pântano, né, em inglês Outlaws of the Marsh, que tem várias batalhas que vão passar nos mesmos locais pelo qual o seu exército estava marchando, né, e que ele se baseia naquelas batalhas do passado para pensar suas táticas, de por onde que ele vai passar, como que ele vai passar, se eu conseguir romper aqui, para onde que eu vou. Caraca, isso eu não sabia. Assim, que da hora. É muito legal, cara, é muito legal. João. E, inclusive, na biografia do Chiang Kai-shek, o Chiang Kai-shek admite isso. O Chiang Kai-shek admite que depois que ele perde a batalha, ele para pensar e fala, caralho, ele tava fazendo o que fizeram no Fora da Lei do Pântano. Que coisa, cara. Cara, eu queria te perguntar o seguinte, a gente trouxe um texto do Xing, né? Reza a lenda que o Confúcio, antes de morrer, perguntaram lá para ele, pô, se você tivesse aí mais 5 décadas, o que você ia fazer? Ah, eu ia só estudar o I Ching, teria sido a resposta dele, né? E a gente pega uma
uma frase que acaba sendo consoante, né, com todo esse contexto mais atual, do século 20, 21 agora e tal, né? E aí eu fico aqui para te perguntar o seguinte, assim, o quanto de Confúcio, por exemplo, tem na maneira como esse Partido Comunista Chinês se organiza? Você me disse que essa sabedoria tradicional, essa valorização dessas raízes se faz presente na mistura lá, né? Mas tem alguma coisa... A questão é que, assim, não é só o Confúcio. Não é só o Confúcio. São todas as longas tradições que vão formar, né, esse caudal da China. Então, para além do confucionismo, nós temos o moísmo, né, do filósofo Mo, que era muito importante. O Mao, inclusive, quando era jovem, era muito próximo das tradições do moísmo, né, não é maoísmo, é moísmo, né? A gente tem toda a filosofia que vem via Índia para dentro da China, né? Então o budismo também é uma vertente importante que vai entrar dentro da China, né? Você tem todos os clássicos chineses, os analetos, que são muito importantes. Você tem toda a literatura chinesa nos seus grandes clássicos, que são muito importantes. Você tem todos os poemas sapienciais, toda a literatura de reverência familiar, né, que permeia toda a história da China. Então, assim, na verdade, é um caudal cultural muito maior e muito mais complexo. Tanto que quando a gente pensa, a dialética que foi essa grande novidade do pensamento ocidental, ela não é uma novidade para o pensamento oriental. Quando a dialética marxista, né, chega à China via Japão, né, o marxismo chega à China via Japão, principalmente pelos intelectuais que vão fazer, né, parte daquele ciclo que fizeram as grandes revoluções da década de 10, né, você tem o Sun Yat-sen, por exemplo, na China, você tem a Revolução Mexicana, você tem a Revolução Iraniana. Esses intelectuais chineses, eles iam estudar no Japão, né, porque o Japão já tinha se aproximado mais ao Oriente, estava passando por todo o período Meiji, e tinha escolas onde esses intelectuais buscavam algo para além daquilo que eles tinham dentro da fronteira da China. E chegando lá, eles entraram em contato com esses pensamentos do Ocidente, e o marxismo vem para a China via Japão por causa desses intelectuais. Um dos grandes intelectuais que vai trazer, inclusive, era bibliotecário na Universidade de Pequim, e o Mao vai ser assistente dele, né? São um dos pais fundadores do Partido Comunista Chinês. E para eles, quando eles estudam a dialética, quando eles pensam o pensamento dialético, aquilo é algo que já está muito bem inserido dentro do próprio pensamento oriental. Não é uma surpresa para eles, porque quando a gente pensa tanto, né, no hinduísmo, no brahmanismo, no budismo, em todas as revoluções, mesmo o confucionismo como ele pensa, o moísmo como ele pensa a natureza e as suas concepções, tudo isso já estava ali inserido em outros termos, de outras formas, mas uma linha de pensamento que para eles é muito natural. Tanto que uma das grandes contribuições do Mao, ela não é somente uma contribuição militar ou uma contribuição política, são também as suas contribuições filosóficas, né? Nos 5 teses filosóficas, por exemplo, da contradição, o Mao vai estar elevando a dialética a um novo ponto qualitativo dentro do pensamento marxista, leninista e agora maoísta. Então, assim, isso faz parte dessa cultura e é uma cultura muito mais rica do que a gente pensa, porque, assim, a China está num local também que é um local de trânsito, né? A partir da China as coisas estão vindo da Índia, mas também estão indo para o Japão, estão voltando do Japão. A China é fronteiriça com a Mongólia, a China é fronteiriça com a Coreia, a China é fronteiriça com a Indochina, né? Então é um local de trânsito ali também, né? De muitas rotas, de uma cultura perene, aonde você tem também, né, todo esse caudal que vai se misturando ali ao longo dos tempos. Tem um livro, cara, de um professor maravilhoso da USP, eu vou até tomar a liberdade aqui. Manda ver. Eu pisei no meu próprio fio. Tá? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, Introdução às Religiões Chinesas do Possess, que saiu pela editora da Unesp, né? Não se enganem pelo livro, tá? Ele está falando de introdução às religiões chinesas, mas assim, o conceito de religião é um conceito muito mais expandido, é um conceito muito mais de filosofias, de teosofias, de literatura sapiencial junto, do que propriamente só, né, de religião mais estricto senso.
Nesse livro aqui, ele traz, e é um dos melhores livros, inclusive para professor universitário, porque ele meio que fez em esquema de aula, porque ele usava ele para dar aula. Tá? Então ele vai falar a tradição confuciana, o taoísmo, as práticas taoístas, como que o budismo chega, as práticas do budismo, a religião popular, o neoconfucionismo, a religião na China moderna, influência do cristianismo, influência do islamismo. Então isso é um bom livro para gente que é educado até os montes Urais, a gente não acha que tem cultura pro lado de lá, né? E a gente desconhece profundamente essa civilização. A gente acha que só existe civilização a partir do momento que tem colonialismo, né? E é uma civilização riquíssima, que tem várias criações próprias dela, né? Como, por exemplo, o moísmo, a criação própria dela, o taoísmo, a criação própria dela, e também recebe de fora outros vários aportes. Sensacional a gente desenrolar tudo isso, cara, a partir de 4 linhas de texto, ou 6 linhas agrupadas aleatoriamente entre yin e yang, que é assim que essa conversa aqui começou. Obrigado, viu, João? Vamos para um breve intervalo. E lá vamos nós, eu estou colocando um Nescau quentinho aqui para mim, recebendo o João Carvalho e comigo aqui a Sofia. A gente está jogando um jogo chamado de As de Aspas. A gente tem 4 citações, todas sobre um determinado tema. Hoje é Revolução, e aí o nosso convidado, hoje é o João, tem que adivinhar qual frase é de quem. Deixa eu mostrar lá as opções. Ó, tem o I Ching, tem o Mao Zedong, tem o Paulo Freire e tem o Paulo Leminski. Essas são suas opções, João Carvalho. Estão colocadas elas. Dito isso... É isso, só de sacanagem, vai ser 4 vezes o Xing. Vamos ver se você vai se surpreender agora, se vai ser alguma coisa assim alienígena ou estranhamente familiar para você, João. Vamos ver. Uma das cruéis ironias da vida. Só os bem alimentados podem lutar pelos famintos. Os muito miseráveis nem sequer se revoltam. Deixam-se morrer à míngua. É preciso muita proteína para fazer uma revolução. É uma frase que, de alguma maneira, alerta para a necessidade de se fazer bom uso dos próprios privilégios, talvez, né? Mas vamos lá, de quem que você acha que é isso aí, João? Isso é do Leminski. Essa é do Leminski. Ela tá muito pungente para ser do Paulo Freire. O I Ching já foi, a do Mao eu sei. Essa eu vou no Leminski e eu acho que é até difícil de errar. Tá corretíssimo o João. É isso aí, é uma frase do Leminski. O que você me diz disso, cara, sobre no contexto do ordenamento de uma revolução? Olha lá, ó, quem tá bem alimentado meio que tem obrigação de lutar pelo que tem fome, é o que tá colocado ali, porque só eles podem, né? É isso. Né? Cara, o Leminski, muitas vezes as pessoas esquecem que o Leminski era marxista, né? Que o Leminski era comunista, que o Leminski pertencia a organizações que foram de cunho trotskista, né? Então ele era um cara, assim, verdadeiramente revolucionário, né? E ele fala de uma coisa que é uma ironia da vida, né? Que é o fato de, muitas vezes, aquele que está batendo a enxada não tem o tempo para pensar, né? O Marx fala isso de uma outra forma, né? Que você só vai ter uma sociedade com filósofos a partir do momento que um consegue bater enxada para 2, né? A verdade é que, no nosso modo de produção, né, primeiro que a ideologia funciona exatamente para que você naturalize o que é uma construção social, para que você acredite ser natural algo que é construído socialmente, algo que não é natural. E segundo, muitas vezes vão ser só aquelas pessoas que têm um pouco de acesso além, né, que vão começar a se aperceber. É óbvio que a gente tem muitas pessoas que vão se aperceber com a própria cruência da vida, né? O Gramsci, quando ele está falando dos intelectuais orgânicos do proletariado, ele está falando disso, dessas pessoas que o próprio sofrimento orgânico das suas vidas vão levá-las a perceber. Mas muitas vezes quem vai poder se aperceber disso faz parte de classes que deveriam ser aquelas que seriam os mantenedores da própria vivência, do próprio modo de produção, do próprio status quo. Eu acabei de falar do Zhou Enlai agora,
O Zhou Enlai, ele era filho do mandarinato, né? Para quem não sabe, o mandarinato os mandarins eram funcionários públicos. Olha que legal, a China tinha, né, concursos públicos desde lá do século XII, né, que eram os gerentes, entre aspas, as pessoas que geriam, que administravam, que organizavam aquele estado, e eram pessoas muito ricas. Lukács não era filho de um bancário, não era filho de um economiário, era filho de um banqueiro, né? O pai do Engels tinha uma indústria em Manchester em 1840. Você não fica mais rico do que ter uma indústria em Manchester em 1840. Ao mesmo tempo, Camilo Cienfuegos foi criado numa favela em Havana, né? Então, assim, uma coisa não elimina a outra, mas muitas vezes você ter o acesso, a possibilidade de estudar uma língua, de fazer uma faculdade, de não ter que se preocupar no almoço com aquilo que você vai comer na sua janta, facilita absurdamente, né, a compreensão de certos fenômenos. Tanto que Karl Marx e Friedrich Engels não estavam batendo, não estavam na mineração trabalhando quando tiveram as suas ideias. Mas o que eles já percebem em todo aquele caminhar que vai ali do começo da década de 1840 até a ruptura definitiva, né, com o hegelianismo de esquerda e com o democracismo radical e a fundação do socialismo científico, é que são os trabalhadores quem devem fazer a revolução, quem vão fazer a revolução, é a massa dos trabalhadores. Entender isso não significa dizer que necessariamente serão eles os únicos ou os primeiros a se aperceberem dessas condições materiais, porque as próprias condições materiais trabalham para que nós não nos apercebamos dela. A coisa mais comum que tem para todos nós, que somos trabalhador, que trabalha para viver, que estamos na correria, é às vezes você encontrar uma pessoa que está brutalmente explorada, mas se percebe como um candidato a explorador. Quantas vezes você não pega um Uber que o cara se considera o CEO de MEI do transporte e fica ouvindo ali um primo rico e tá lá high stakes pensando em como ser um bilionário e não se apercebe das coisas? Quantos parentes de classe média que acham que porque conseguem fazer um crediário no Magazine Luiza são da mesma categoria social da dona do Magazine Luiza? Né? Isso é a própria ideologia que vai se mantendo e se replicando. Então, eu acho que o Leminski coloca isso também, né, como uma crítica da necessidade de quem pode mais fazer mais também. Eu vejo isso não somente, né, nessa parte irônica da tristeza, mas também na parte da propositividade, né? Eu acho que ele, como intelectual, como pensador, ele está pensando, para que serve, de fato, o intelectual? Para que serve, de fato, o poeta, o pensador, o filósofo, se não for para propor uma mudança na sociedade? Exato. Né? Exato. Então, eu acho que muito mais do que simplesmente, né, falar assim, pô, que pena, né, é uma proposta de uma outra visão de mundo para aqueles que tiveram oportunidades que muitos não tiveram. Esse pensamento sobre pensamento, essa ideia de por que e para que pensar, está muito presente na obra dele. Queria só referenciar que a frase que a gente ouviu está numa biografia que ele escreve do Trotsky, que você encontra numa edição recente, acho, da Companhia das Letras, chamada Vida. Tem outros 3 personagens ali que ele biografa também. Ô, Sofia, arremata pra gente ali, ó, aquele finalzinho da frase também é do caramba, né? Como é que é? A revolução demanda muita proteína. Que pariu. Pois é, sim, faz todo sentido. E eu acho que é interessante pensar nessa frase também para aí contra uma ideia que às vezes a gente ouve bastante, né? De que, quanto pior, melhor, né? Então, a coisa vai ficando cada vez pior e daí, com isso, uma hora as pessoas vão se levantar e muitas vezes não é verdade. A coisa vai piorando e as pessoas vão perdendo a capacidade de se levantar. E às vezes a gente nem percebe isso, às vezes a gente nem percebe como, por exemplo, eu vejo muita gente cobrando, porque essa ou aquela categoria não se levantaram contra o Bolsonaro e agora que estamos num governo Lula estão se levantando.
escuta, agora que estão num governo Lula, estão tendo a possibilidade de se levantar que no meio de uma pandemia, no meio de um governo proto-fascista, não tinham. Então, o simples fato de agora poderem se levantar já é uma vitória do governo atual, sabe? Então, acho que às vezes é bom a gente pensar também como que isso pode se aplicar nessa realidade que a gente está vivendo agora, né? Que a gente está vivendo hoje. É uma mensagem de acolhimento vinda da Sofia. É essa. Sim, Essa. sim. Vamos para um breve intervalo, porque na próxima frase, cara, essa vai ser do caralho. Vamos lá, intervalinho. Vamos lá, é as de aspas. Ó, se você quiser escanear ali, ó, você pode ser membro do nosso grupo, o Clube do Fim. Tenta aí, ó. Parece um DVD, né? Sabe a tela de espera do DVD? Lembra? Bora lá, estamos aqui com o João Carvalho, Sofia aqui ao meu lado. Estamos jogando um jogo chamado As de Aspas. A gente escolhe aqui 4 frases, 4 citações sobre um determinado tema. Em pauta hoje, revolução. E o João, rapaz, ele está sendo convidado a saber qual frase é de quem. Olha lá as opções, ó. Saca só. Pode ser o I Ching, pode ser o Mao, pode ser o Paulo Freire, ou pode ser o Paulo Leminski. Vamos ver de quem se trata a frase a seguir. De quem se trata não, né? Do que se trata é revolução, pô. De quem é a frase? Cadê a frase? Na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores é que vamos encontrar o gesto de amor. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, este ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. Menino Paulo Freire, inclusive parafraseando Condenados da Terra, capítulo 1 do Fanon. Uau! Tá? Não dá para acertar mais que isso. Tá lá na Pedagogia do Oprimido famoso, não dá para acertar mais do que isso aí, não tem como. E é uma paráfrase. O Paulo Freire é uma das pessoas mais importantes para os estudos fanonianos no Brasil. O Paulo Freire é um dos caras que trouxe, né, a obra e o pensamento do Franz Fanon para o Brasil, tanto que o Condenados da Terra, se eu não me engano, já sai no Brasil em 67 pela Civilização Brasileira, a primeira edição dele, né? E no próprio Condenados da Terra, né, o Fanon insiste, e isso é algo que o Fanon vem falando uma vida toda, né, que é não se equanimizar a reação do oprimido à violência do opressor, né? Ele tem um capítulo chamado Da Violência, onde ele vai falar exatamente sobre isso, né, que infelizmente em um sistema colonial, né, e aí ele está pensando o conceito de sistema colonial a partir do Ballandier, que era um sociólogo francês da década de 50, que é a ideia de um sistema que seja verdadeiramente total, né? Que a colonialidade, que o colonialismo, ele não pega simplesmente os corpos, as geografias, ele pega a cultura, ele pega a língua, ele pega o seu nome, ele pega o seu modo de viver, seu modo de expressar, seu modo de agir, seu modo de vestir, seu modo de comer, né? E que esta violência total só pode ser respondida com uma ruptura total, né? E aí a gente entra num outro ponto, aonde o Freire se aproxima muito mais de um Fanon do que de um Althusser, por exemplo, né? Porque se a gente tem ali nessa época, que é um tanto quanto coeva, né, no pensamento do marxismo francês, de um Althusser, toda uma ideia de cientificidade do marxismo, né, o marxismo não como um humanismo, mas como uma ciência, né, o marxismo anticolonial de um Fanon, de um Guevara, né, e mesmo esse marxismo heterodoxo do Freire, né, que não chegava a ser um militante marxista-leninista, mas que tinha, né, diversos aportes na sua teoria, ele é brutalmente humanista, ele busca um novo humanismo, ele busca a criação deste homem novo, né, este homem liberto dessas amarras do colonialismo, esse homem cuja cultura foi desmumificada e que, se libertando pela violência, pode encerrar a violência,
né? E isso são citações que, se você pega na história do marxismo, você vai ter do Marx a Lenin, passando por Stalin, passando por Mao, todos eles falando, olha, não é que nós sejamos arautos de guerras. Nós temos que fazer a guerra para que não haja mais guerra alguma. Porque o modo de produção que aqui está, ele não simplesmente vai um belo dia de tarde abandonar o poder, entregar a chavinha e falar o melhor banheiro é o do terceiro andar à esquerda. Né? Assim, as revoluções, as mudanças paradigmáticas que a gente tem, elas não são feitas com petições no Avaz, elas não são feitas com flores. Né? A Bastilha não caiu no 10.000 e-mail que foi mandado para bastilha@frança.com. Né? Então, assim, a gente tem que entender que esse processo de ruptura, ele é em si um processo violento. Mas ele é um processo violento que visa encerrar a violência, encerrar a exploração. Né? E ele, infelizmente, precisa de ser violento porque a manutenção da situação anterior a ele é dada pela violência, é dada pelo monopólio do poder, é dada pelo poder das armas, pelo poder da lei, pelo poder do Estado que está concentrado em uma única classe. Então, é nesse sentido, né, que o Freire está falando que mesmo que se haja com violência contra violência, ao se locar essa violência na perseguição de uma sociedade sem exploração, você de fato abre a possibilidade para o reino do amor, para o reino da paz, para o reino da boa convivência e da continuidade mais saudável e salutar da espécie humana e do homem com o homem. Olha só, termina com amor o texto ali, né? Só que, rapaz, começa com um recado ali de que também não é brincadeira, não é ciranda, não é só alegria, Sofia. É coisa séria. É brabo. Pois é, Álvaro, e eu acho que também é interessante a gente pensar um pouquinho aqui como também o que é considerado violência e o que não é, que muitas vezes se joga com isso, né? Opa, aí pegou. Porque você vai ver a pessoa é privada da saúde, é privada da educação, é privada da moradia, é privada da comida, é privada do transporte, é privada de tudo, mas só é violência quando vai lá e joga uma pedra na vidraça do banco, né? Então, acho que também, muitas vezes, você tem que olhar por esse ângulo. E eu não consigo deixar de ouvir isso e pensar que aí nas interseccionalidades também, né? Que a gente tá olhando bastante quando a gente fala aqui de revolução da questão dos trabalhadores, etc. Mas eu acho que vale pensar um pouquinho também na questão das minorias, que muitas vezes são sujeitadas a formas de violência que, às vezes, os opressores sequer conseguem perceber o quão violento aquilo que estão fazendo. Daí, talvez falando aqui um pouco da minha própria experiência, como negar até o acesso ao seu próprio nome. Mas que quando você tem alguma reação a isso, que não tem como vir da mesma forma de violência, porque nós sequer temos o poder de instituir sobre o grupo opressor aquele mesmo tipo de violência, aí, não, mas gente, por que tudo isso? Não é assim que a gente vai resolver. Então, eu acho que tem que olhar por esse lado também, pensar o que é violência e que tipo de violência cada grupo pode colocar sobre o outro, né? Eu acho que a conclusão de ambos aqui é de que quando a violência é canalizada em forma de revolução, é porque ela já vivenciou ciclos e mais ciclos muito mais danosos, né? Eu acho que é por aí. De qualquer forma, ó, a gente foi brincando aqui, já trouxemos 3 citações, e o recado aqui, rapaz, é sobre a dureza do cenário revolucionário. Não é brincadeira, não é ciranda. Vamos ver o que a gente tem na sequência. A Sofia tinha mais um recado, Sofia? Perdoe. É só que eu vi um comentário aqui no chat que eu queria endereçar. Manda ver. O EAterapia Inc. está em todas as nossas lives dizendo, Obrigado, Sofia, terapia. pensando assim, a política de assistência social pode ter efeito anestesiante na população a fim de evitar essa violência? Eu acho que daí a gente volta para o que a gente estava falando no outro no corte anterior. Sobre aquela ideia de, quanto pior, melhor, e que não vou por esse lado. A assistência social muitas vezes pode ser a proteína que falta para que as pessoas possam se levantar.
Maravilha. Ó, estamos aqui com o João, estamos aqui com a Sofia, brincando de as de aspas. Como é que é a brincadeira, cara? A gente separa 4 frases, 4 citações que são famosas, que são influentes na cultura, né? Que fazem as pessoas pensar, tal, sobre um assunto aí. E dessa vez é revolução. O nosso convidado é o João, ele que está sendo convidado aqui a acertar, mas dá até vergonha de brincar disso com ele. Essa vez aqui ele não vai ter que acertar, ele já sabe o que quer, não adianta. Então quem tem que acertar é você dessa vez, que está assistindo a gente. O João já sabe. Pô. Olha lá, ó, de quem pode ser a frase sobre revolução que a gente vai ouvir? Cadê? Pode ser... Eita. Não, eu queria só mostrar as opções. Perdão, deu errado. Vamos lá. Pode ser do I Ching, pode ser do Mao, pode ser do Paulo Freire ou pode ser do Paulo Leminski. Vamos ver o que sai, João. Desculpa, Teobaldo, furei você aí, meu amigo. Pode soltar o VT pra gente. Uma revolução não é jantar, não é escrever ensaio, não é pintar quadro, nem bordar. Revolução não pode ser coisa refinada, descontraída, gentil, moderada, cortês, contida ou indulgente. Uma revolução é uma insurreição, é um ato de violência pelo qual uma classe derruba outra. Menino Mal, relatório sobre as condições de um movimento camponês em Hunan, 1927, tá? Que foi, inclusive, a frase que eu parafraseei no começo, né? Quando você me pediu um conceito de revolução, eu te falei, a revolução é uma insurgência, né? É um ato pelo qual uma classe derruba a outra. Né? Essa é uma das fases mais clássicas do Mao, ela está no Livro Vermelho, ela está no primeiro tomo de Obras Escolhidas, né? É uma frase que se torna muito clássica porque ela é também muito deliciosamente irônica, né? Uhum. Porque quando você começa falando a revolução não é um convite para um jantar, um sarau, a pintura de um quadro, ela não pode ser tão linda e tão cortesa. O que ele está falando? Ele está falando, gente, que por se tratar de fato de um ato insurrecional, de um ato violento, você não faz o omelete sem quebrar o ovo, né? Então, o momento revolucionário, o momento da revolução é um momento de profunda violência, né? Mas qual que é a ideia dele no restante desse texto como um todo? É mostrar para aquelas pessoas e mostrar a partir daquilo que ele estava angariando, trabalhando junto ao campesinato na província de Hunan, quais são os ganhos que se tem a posteriori e quais são as perdas que se tem hoje e que muitas vezes não se percebe, porque se naturaliza, né? A China, como você bem disse, passava pelo século da vergonha, mas para além do século da vergonha, nós estamos falando de um país que mantinha ainda, né, a sua feudalidade. Mantinha a sua ligação à terra, mantinha a sua servidão por gleba, mantinha seus senhores de guerra, mantinha suas famílias tradicionais que poderiam ou não ir para o mandarinato. Né? Então nós estamos falando de toda uma estrutura que é brutalmente violenta, mas que a gente não percebe a violência. Uhum. Né? E aí me lembra muito o Brecht, né? O Brecht tem aquela clássica, né, do rio que tudo arrasta. Do rio que tudo arrasta diz-se que é violento, mas ninguém diz violenta às margens que o comprimem. Né? Então, quando a gente passa a naturalizar um sistema de opressão, a gente deixa de perceber a violência na violência. A gente fala, não, é normal, é assim. Não, fulano nasceu camponês, ele vai morrer camponês. Ciclano nasceu no mandarinato, ele vai ser mandarim. A alma de fulano é mais pura, a cor de fulano é mais impura. A gente começa a retrojetar e aceitar como naturais diversas construções sociais que mantêm um determinado status quo ante. Né? Então, o Mao tentava muito isso, o Zhou Enlai tentava muito isso, que era exatamente estar no povo, com o povo, para o povo, né? Ser como peixe dentro do rio, estar com o povo para entender as demandas, receber essas demandas, pensar essas demandas, devolver soluções possíveis, receber novas demandas num processo dialético que vai indo e vai tendo essa construção. Né? Então, muito mais do que
advogar pela violência revolucionária, né? E muitas pessoas tiram, às vezes, a frase do contexto maior, porque ninguém, inclusive, lê o texto, ninguém nem sabe onde que isso está escrito, né? E não lê o texto e não pensa no contexto do texto, aí pensa o cara falando assim, não, a revolução é para estrandar mesmo, nós vamos estrondar, estronda, vamos passar o peru na galera. Não é essa o foco da frase, né? O foco da frase é este sistema de opressão que a gente sequer muitas vezes se apercebe dele, ele é mais violento do que a própria revolução, que já será muito violenta. Uhum. A ruptura dele dar-se-á pela violência, mas é com essa ruptura que haverá a possibilidade da construção do novo. E esse novo, por sua vez, não precisa mais ser violento. Esse novo, por sua vez, pode ser dado em novas bases, com novos pensamentos, com uma nova concepção social, com uma nova divisão de trabalho, com uma nova divisão do modo produtivo, né? Então, assim, essa é uma frase que é muito clássica, eu acho que tanto para os marxistas quanto para os detratores do marxismo, né? Porque é muito fácil você pegar uma frase dessa sozinha e falar assim, e eles são violentos, né? Olha qual que era a expectativa de vida de um senhor de 70 anos em Higienópolis e de um jovem negro no Capão durante a pandemia no Brasil. Uhum. Tem algo mais violento do que isso? Tem algo mais violento do que a mãe que tem que ir no lixão buscar osso para raspar tutano para alimentar os filhos? Só que esse tipo de violência é naturalizado, né? E eu acho que o Mao nos traz também esse convite para a gente repensar, né, a nossa visão sobre a sociedade e a própria experiência da China, pese qualquer erro, pese qualquer descaminho, ela nos mostra um sucesso gigantesco. Nós estamos falando de um povo que tinha uma expectativa de vida de 34 anos no final da década de 40, com uma das 3 economias mais pobres do mundo. Hoje em dia tem a segunda economia em valores nominais, já é a primeira, né, e uma expectativa de vida que supera o dobro, que é maior que a do estadunidense, né? No mesmo período que o Mao ficou no poder na China, o Bangladesh caiu sob a égide dos Estados Unidos. A expectativa de vida no Bangladesh subiu 3 anos, na China subiu 32. Uhum. Então, assim, não é à toa que um sistema que conseguiu tirar mais de 900 milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza, alguma coisa certa esses caras estão fazendo, né? Então, eu acho que essa frase do Mao é uma frase que, por ela ser tão dúbia, eu faço o convite. Aproveitem que vocês conheceram a frase e vão ler o texto de onde a frase sai, né? O relatório sobre uma investigação do movimento camponês em Hunan. Ele está disponível no marxist.org, tá? É um texto curto, e você vai ver quem que era aquela China, como que funcionavam essas pessoas, qual que era essa mobilização. Acho que é um convite excelente. Não um convite tão gostoso quanto o do jantar, ou de um poema, ou de uma pintura, mas um convite ainda assim excelente. Como é um convite para uma revolução. E ali também me parece ter esse caráter de alerta. Revolucionário não vai ser fácil, hein? Esse troço aqui dá trabalho, hein? É por aí, Sofia. Pois é, esse troço aí dá trabalho e nem vamos começar sobre o dia seguinte, a revolução, o trabalho que dá, né? Mas falando da trabalho, olha a situação que o Álvaro me coloca. Eu ter que comentar uma frase do Mao depois do João Carvalho. Olha, eu vou me manter aqui para dizer que eu acho bastante interessante como muitas vezes você vê essa questão aí de, meu Deus, olha essa violência, e se ignora também que o próprio sistema que a gente está colocado, além dele ter toda a violência diária que o João já acabou de falar aqui, ele também foi criado através de um processo revolucionário que também foi bastante violento, só que essa violência daí, ela muitas vezes é colocada como uma coisa heróica, né? Você vai ver lá as revoluções burguesas, pega a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, etc., é sempre colocado como essa coisa, olha, a luta pela liberdade, etc., não que não fosse, dentro daquele contexto, realmente foi.
Agora, é interessante como quando a gente fala, ok, que tal a gente dar mais um passo além disso e ainda mais além nessa busca aí por uma sociedade livre de opressões, etc. Aí, de repente, não, gente, aí a violência não pode. Agora, tem esse caráter aí que você também comentou, Álvaro, de um alerta, né, que às vezes a gente também romantiza, né? E fala, vamos fazer a revolução como se fosse uma coisa muito simples. Você vê isso muito nas redes sociais, principalmente. E normalmente a gente que tá só nisso, tá só nas redes sociais. Porque quem realmente coloca a mão na massa para fazer algum tipo de militância, rapidinho aprende que, olha, não é tão simples quanto parece. Porque... Não, e é um processo, assim, transgeracional, gente. A gente faz isso por quem morreu por nós, a gente faz isso por quem vive com a gente faz isso por quem ainda sequer nasceu. A gente tem que ter essa noção que esse é um processo transgeracional, que a gente não tem mesa de Ouija, não tem bola de cristal, a gente não sabe quando ele vai acontecer. Né, o marxismo, ele não é uma futurologia, a gente não fala assim, necessariamente vai acontecer. Não, as coisas têm que ser construídas, são construções sociais, né, e é aquela coisa, um maluco empurrando o muro é um maluco empurrando o muro, sem maluco empurrando o muro cai. Né, então a grande força que a gente tem é a força dos números, mas a força dos números sem a organização, nada é. É por isso que nós, que somos comunicadores, que estamos na linha de frente, que estamos dando a nossa cara a tapa aqui, e que isso aqui é a pontinha do iceberg, que é o que as pessoas veem de fora, né, a gente luta o tempo inteiro para quê? Para organização das massas populares. É preciso que a gente se organize, é preciso que a gente participe. Né? Muitas vezes a pessoa não participa nem da reunião de condomínio, nem da reunião do orçamento participativo do bairro. E aí vê na internet e fala, beleza, vamos fazer a revolução. Como? Se organize, né? Procure um movimento que você acredita, procure um partido que você acredita, uma organização que você acredita, junte-se a ela, faça essa construção. Essa é uma construção coletiva, ninguém precisa nem vai conseguir fazer ela sozinho, né? Vamos lembrar aqui do Fidel, né? Um povo heróico é um povo sem heróis, né? Então, esse é o tipo de construção coletiva que ela precisa de ser catalisada o tempo inteiro, mas que ela vai numa progressão que normalmente é geométrica, porque cada pessoa nova que entra, que se encontra, que passa a viver relações muito diferentes daquelas que ela estava vivendo, relações muitas vezes desalienadas, que se sente mais à vontade para ser verdadeiramente humano dentro daquele campo que você está organizando. Quantas pessoas não falam, passei a ajudar a cozinha solidária e aquilo me fez mudar a minha vida e eu fiz grandes amigos e agora eu trouxe fulano, que trouxe ciclano, que trouxe beltrano, que trouxe não sei quem, fui visitar um acampamento, fui visitar a liga, fui participar de não sei o quê. Então, gente, isso é uma prática, né? A tese 11 é isso, né? Os filósofos disseram muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Então o marxismo ele não é só uma filosofia, o marxismo não é para ficar na academia, o marxismo não é para escrever livro bonito, para escrever paper com qualis, para ficar na punheta acadêmica. Não, ele é uma filosofia da prática, ele precisa de uma praxis de mudança de mundo bem informada por uma boa teoria. Convido todos vocês a se organizarem. É isso aí que o pessoal da direita aí tinha que entender, né, cara? Porque, sei lá, o pessoal vê qualquer coisa vermelha aí, já sai metendo chifre, né? E sai chamando todo mundo de comunista. E era interessante o pessoal saber disso, assim, não é ser comunista dá trabalho, entendeu? Eu acho que os comunistas de verdade ficam até ofendidos quando chamam todo mundo aí de comunista, não é não, João? Quando generalizam dessa forma, o que é isso? Já chamaram Dória de comunista, gente. No momento onde a gente possa generalizar, é o contrário, a gente trabalha para que essa generalização se torne verdade, né? Lembrando que nós temos a perder, senão, os nossos grilhões. Trabalhadores e povos oprimidos do mundo univos. Eu aproveito o ensejo para fazer a propaganda. Está feita. Quer fazer outras aí, cara? Aproveita, estamos encerrando, manda. Aproveitar, né, que estou aqui. Primeiro, agradecer demais o convite. Me sinto tão à vontade, me sinto tão em casa. É tão bom estar aqui com vocês. Obrigado demais mesmo por mais essa oportunidade. Quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho, pode procurar aí no YouTube por Assim Disse o João ou João Carvalho. Você vai achar
o meu canalzinho lá, praticamente todos os dias eu faço live, faço alguns conteúdos mais densos, faço react, faço aulão, respondo pergunta, tento colaborar de várias formas diferentes, né? Eu tenho um projeto que eu estou encabeçando aqui agora, né, de distribuição de livros e construção de bibliotecas populares, né? Agora nós vamos entregar a nossa primeira biblioteca popular aqui em Ribeirão das Neves, são 320 volumes que vão ir para o projeto que a Laura Sabino ajuda a co-capitanear lá em Ribeirão. A segunda do segundo semestre vão ser 5 mini-bibliotecas para os acampamentos da Liga dos Camponeses Pobres no sul da Bahia e no norte de Minas. Então, quem quiser conhecer nosso trabalho, apoiar nosso trabalho, participar dos sorteios, eu sorteio mais de 1.800 livros por ano para quem me segue, além das bibliotecas populares, pode me procurar em qualquer rede social. Assim disse o João. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, OnlyFans, tem tudo. OnlyFans. Medo. Obrigado, não, OnlyFans viu, não tem, viu, gente? Eu tô brincando. João, obrigado. Tomara que você tenha gostado aí da seleção das frases. Nossa, tá, cara? amei. Foi ótimo. Foi divertido. Obrigado, viu? Ficamos por aqui, Obrigado, meus eu. amigos. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Que delícia. Obrigado, Sofia. Tá de volta das férias agora, né? Valeu. Hoje tem plantão? Hoje tem plantão. Hoje tem plantão. Obrigado, Teobaldo. Teobaldo tá lá no fundo, lá. Valeu. Tá lá ele lá. Obrigado, Teobaldo. Encerramos por aqui, tá, gente? Esses cortes aí, eles ficam disponíveis, né, para os nossos apoiadores. Então, se você quiser fazer parte ali, você já pode ir assistindo. De outra forma, a gente vai soltando aí para o público em geral ao longo dos próximos dias. Então, todo dia de manhã vai ter João comentando aqui um trechinho desses aqui. A gente vai rever, né? Uma dessas frases que a gente viu aqui no programa hoje. Obrigado mesmo, tá, João? Encerramos por aqui. Valeu! Obrigado eu, querido. Tchau, tchau. Valeu! Fui! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde